Olá, eu pretendo fazer alguns vídeos abordando uma temática extremamente importante para nós brasileiros, os indígenas do Brasil. Aproveite antes da gente começar a falar sobre esse assunto e se inscreva aqui no nosso canal, dê aquela curtidinha e ajude a divulgar o nosso canal. Este vídeo de agora, o primeiro vídeo, eu quero abordar especificamente uma questão que de alguma forma me incomoda bastante, que é uma terminologia utilizada invariavelmente pelos livros de história sobre a chegada dos portugueses no Brasil. Se você der uma olhada, na maior parte, talvez a totalidade quase dos livros de história, eles apontam que os portugueses, quando chegaram no Brasil, eles descobriram o Brasil. Eu entendo que a terminologia mais adequada, porque ela encerra um determinado conceito, é que os portugueses, quando chegaram aqui, eles invadiram o Brasil. Por que eles invadiram? Porque quando eles chegaram aqui, isso aqui não era uma terra de ninguém. Havia no Brasil cerca de 5 milhões de indígenas, segundo a maior parte dos historiadores. E eles estavam distribuídos em algumas centenas de nações, o que significa que eles estavam organizados segundo suas tradições, costumes, língua, religiões. E os portugueses, quando vieram aqui, portanto, invadiram essa terra, impuseram seus costumes, impuseram a sua religião, escravizaram indígenas, saquearam as riquezas do Brasil e, de alguma forma, isso representa, portanto, um perfil de invasão tal qual a gente conhece. Invasão de um país sobre o outro, de uma nação sobre a outra. Aqueles 5 milhões de indígenas que havia, hoje a gente tem no Brasil cerca de 890 mil indígenas, distribuídos entre 240 povos. Ou seja, se dizimou uma quantidade muito grande de indígenas e se continua fazendo isso. Ao longo do tempo isso tem acontecido e agora a gente está vendo que a perspectiva é de um agravamento dessa situação. Mas por hoje a gente fica aqui. Eu queria abordar simplesmente essa história e queria ver se você concorda. O Brasil foi invadido pelos europeus, os portugueses, ou ele foi descoberto, como rezam a maior parte dos nossos livros de história? Dê a sua opinião aqui.